Bom, vamos lá, pessoal. Desculpe a minha voz aí, não tá das melhores, mas vamos tentar passar para vocês um pouquinho do que a gente fez na última palestra para falar sobre a regulamentação do aerodesporto, beleza? Então vão acompanhando aí, basicamente vou comentar ali os principais tópicos e qualquer dúvida depois vocês me gritem. Vamos lá então. Quem é o aerodesportista hoje em dia? Tá? É qualquer pessoa que pratica esportes aéreos, regido pelo RBAC 103, que é o qual nós estamos fazendo parte hoje em dia, tá? É voo livre, balonismo, voo à vela, que é voo de planador, voo de ultraleve motorizado, tá? Pode ser para motor, para trike, ultraleves pequenos, altos giros e outros tipos de aeronaves, tá? Quais são as atividades que estão aí dentro? Qualquer modalidade que utilize o espaço aéreo. Então, como a gente acaba utilizando o espaço aéreo para voar, a gente está enquadrado dentro desse negócio aí. E quais são as aeronaves? Que é muito importante a gente saber, isso aqui é pergunta de prova, tá? Para não motorizados, o peso máximo vazio é de até 80 quilos, beleza? Então, vazio, peso máximo, tá? De 80 quilos para não motorizados. Já os motorizados, o peso máximo vazio é de até 200 quilos. Então, motorizados até 200 quilos. O vazio é sem o piloto, tá? O peso da aeronave. E além dos balões livres tripulados, que são os balões de ar quente. Quais são os documentos que nós temos que portar hoje conforme essa legislação? O atestado, que a gente conhece as normas de operação do espaço aéreo. Então, é o certidão de cadastro de aerodesportista. Então, nós vamos fazer a prova para a ANAC para mostrar que a gente tem um conhecimento mínimo do espaço aéreo para que a gente receba essa certidão, tá? Esse é o principal documento. E a própria ANAC, depois a gente vai ver, ela recomenda também que se sigam as entidades como CBVL, ABP, enfim, essas atividades que tentam regulamentar o esporte para se ter uma maior segurança. E o proprietário da rampa de decolagem e do campo de pouso, ele pode exigir qualquer documento também. Então, não é, eu chego lá e vou, a rampa é pública. Não é bem assim a coisa. Tem que ter autorização do proprietário da rampa para se poder voar. E para se ter essa autorização, o proprietário pode cobrar qualquer outro documento. Pode ser laudo de equipamento, atestado de saúde, seja lá o que for. Beleza? Então vamos lá. O RBAC 103, qual é a regulamentação dele? Ele é aplicável à operação aerodesportista, então no nosso caso para a prática de esporte, né, de veículo ultraleve e balão livre tripulado, que não seja detentor de um certificado de aeronavegabilidade. O que é isso? Uma aeronave, um avião, eles têm um certificado de aeronavegabilidade. É uma documentação por onde o avião tem manutenção periódica, tem uma documentação. Ele é como se fosse o documento do nosso carro. Hoje a gente não tem um documento do equipamento de voo. Então, todas as aeronaves que não têm um certificado de aeronavegabilidade vão estar aqui dentro do 103. Claro, vão existir outras exceções, tipo drone hoje em dia, outras coisas, mas não se enquadram. Então, lembrando que aqui está parapente, planadores, balões e veículos ultraleves em geral. O que é considerado um veículo ultraleve, tá? É aeronave que tem propósito exclusivo para desporto e recreação. Tá? Então, o ultraleve vai ser só para desporto, prática de esporte e para divertimento. Que não seja detentora do certificado de aeronavegabilidade emitido pelo RBAC 21. Então, a gente não está envolvido com o RBA 121, nós não temos certificado de aeronavegabilidade, então nós somos ultraleves, beleza? E que esteja com peso vazio máximo de 80 kg e motorizado até 200, é aquilo que nós já falamos antes. Então nós somos ultraleves porque o parapente e a asa delta eles têm peso máximo, né, vazio de 80 kg e nós não temos motor. Inspeções, sempre que solicitado pela ANAC, pelo DCEA, o DCEA nós vamos ver quem é ali na frente, ou pela autoridade policial, o detentor do veículo ultraleve ou balão tripulado deve permitir inspeção em sua aeronave e fornecer evidências suficientes para comprovar a aplicabilidade e sua adequação a este regulamento. Então, quem que pode fiscalizar nós? ANAC, DCEA e polícia, beleza? A polícia pode chegar lá no pouso, nós está pousando e a polícia pedir informação sobre o equipamento, pedir a documentação nossas habilitações, beleza?
Autorização especial. Qualquer operação de veículo ultraleve ou balão não tripulado que esteja fora do regulamento do RBAC 103, tá? Tem que ter uma autorização especial emitida pela ANAC, beleza? Então, até voar fora do espaço aéreo permitido, temos que ter uma autorização especial. Nós vamos ver um pouquinho mais disso aí ali na frente. Qualquer coisa que sair do escopo tem que ter uma autorização especial. Documentação exigida. A operação de veículo ultraleve ou balão livre tripulado, segundo este regulamento, não exige habilitação de piloto, tá? Ou certificado de navegabilidade emitidos pela ANAC. A ANAC não emite carteira de piloto para nós. Contudo, o operador deverá possuir a certidão de cadastro de aerodesportista. Então, essa certidão é o que nós estamos fazendo agora. O documento que é exigido é essa certidão, beleza? Na forma estabelecidas pela ANAC. Para a efetivação do cadastro desportivo é necessária a comprovação de que o interessado detém conhecimentos mínimos necessários para o cumprimento das regras operacionais do uso do espaço aéreo. Então, o que eles querem? Eles querem saber se a gente sabe usar o espaço aéreo. Ponto. É isso que eles querem saber através dessa prova que a gente vai fazer e nós vamos receber a certidão. No momento que nós tivermos a certidão, nós vamos dizer, não, eu tenho conhecimento do espaço aéreo e eu sou responsável por meus atos. Os veículos ultraleves motorizados e balões livres tripulados operando segundo este regulamento devem ser cadastrados na forma estabelecida pela ANAC e apresentar marcação visível que permita a sua identificação. Isso é para balão e para motor, por exemplo. Nós não temos um prefixo, tá? Então o paramotor ele vai ter uma identificação na asa para identificar quem é aquele cara lá e o balão a mesma coisa. Não se aplica para nós nesse caso. Vamos lá, coisa importante. As habilitações e normas expedidas pelas associações aeroesportivas não estão no escopo de regulamentação da ANAC. Mas a ANAC entende que o respeito a essas normas e parâmetros técnicos contribui significativamente para a segurança das atividades, ressaltando a importância dessas agremiações como fonte de suporte técnico aos aerodesportistas. No caso de Nova Petrópolis, a própria prefeitura reconhece a importância e exige a habilitação da Confederação Brasileira de Voo Livre, da CBVL, tá? Então eles entendem que é mais uma forma deles verem que, poxa, esse cara tem uma habilitação, ele segue as normas da CBVL, ele é um piloto capacitado para voar, e isso aumenta a segurança e eles permitem que a gente voe ali. Hoje em dia está chegando gente sem habilitação ali, não vai voar, o segurança tem autorização da prefeitura para não deixar decolar ali no Ninho das Águias, beleza? E aí é permitido operar o veículo ultraleve, o balão livre tripulado, portar documentação exigida em meio digital. Então, a certidão depois a gente pode ter ela em digital no celular. Alguns estão imprimindo e deixando junto do equipamento. Eu tenho só digital no celular. Se um dia tiver uma fiscalização, eu posso apresentar minha certidão digital. Até porque é fácil de entrar no sistema lá e consultar se o cara realmente está dentro do sistema. Vamos lá, regras operacionais, muito importante. É vedado operar de forma que ofereça risco às pessoas no solo ou ao sistema de aviação civil. Então a gente não pode botar em risco as pessoas que estão no chão e os demais usuários do espaço aéreo, beleza? É vedado que se lance objetos ao solo de forma que ofereça risco às pessoas ou propriedade. Faz muito sentido para o pessoal não jogar qualquer coisa lá de cima, né? E poder acertar alguém lá embaixo ou até mesmo uma casa e depois ser difícil de identificar. Então é proibido jogar qualquer coisa no momento do voo. A nossa operação é limitada à condição visual, VMC, tá? Então, em período diurno e mantendo-se sempre referência visual com a superfície do solo durante todo o voo. Nós só podemos voar do nascer ao pôr do sol e sempre tendo o chão como referência. Então, aquela velha história de voar entubado, voar acima de nuvens sem ter referência do solo, não é permitido, beleza? É vedado realizar operação de pouso ou decolagem com veículo ultraleve ou balão livre tripulado em localidade não autorizada pelo proprietário ou detentor dos direitos sobre a área em questão, aquilo que eu falei antes. O proprietário da rampa tem que autorizar e para autorizar ele pode exigir a documentação que ele quiser. Uma pessoa somente poderá embarcar outra em um veículo ultraleve ou balão sob este regulamento se a pessoa estiver ciente de que se trata de uma atividade desportiva de alto risco, que ocorre por sua conta e risco dos envolvidos, onde o operador da aeronave não dispõe de qualquer qualificação técnica emitida pela ANAC, não havendo, portanto, qualquer garantia de segurança. Eles estão se eximindo lá no voo duplo
de ter responsabilidade naquela operação. Vamos em frente. É vedado operar, deixa eu ver aqui, somente é permitida a operação de veículo ultraleve por pessoa maior de 18 anos. Então só pode operar um parapente, um planador, um balão quem for maior de 18 anos. Menor disso não pode operar. Regras de tráfego aéreo. O operador de veículo ultraleve e balão livre tripulado deve observar as regras de tráfego aéreo emitidas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA. Já é bom a gente ir gravando essa sigla lá, DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, correspondente ao espaço de voo utilizado, beleza? Então a gente deve respeitar o espaço aéreo emitido pelo DCEA. Áreas de operação. É proibida a operação sobre áreas densamente povoadas, aglomerados rurais, aglomeração de pessoas, áreas proibidas ou restritas. Então a gente não pode sobrevoar sobre cidades, tá? Que sejam grandes cidades, até povoados, concentrações maiores, aglomerados rurais, ou área proibida ou restrita. As áreas proibidas ou restritas vamos ver mais para frente o que são, tá? É proibido a gente voar fora do espaço aéreo especificado pelo DCEA. Por exemplo, Nova Petrópolis nós temos uma SBR, é um espaço aéreo restrito, né, destinado ao voo livre. Então a gente tem que voar dentro desse espaço aéreo, perfeito? Não podemos voar fora. Antes de cada voo, deve-se tomar conhecimento dos espaços de voo autorizados para operação, segundo os requisitos desse regulamento, respeitando os limites laterais e verticais definidos. Ou seja, eventualmente pode acontecer em Caxias do Sul uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, alguma coisa, e eles podem suspender temporariamente nossa SBR, para a gente não oferecer risco à apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Então, antes dessa operação, a DCEA vai emitir um documento informando que a SBR do Ninho está suspensa temporariamente. Então, por isso que eles exigem que cada vez que a gente vá voar, que a gente tome conhecimento se a nossa SBR está ativa, está tudo ok. Para que a gente não ofereça risco a ninguém e a gente não seja responsabilizado, conforme a gente vai ver lá na frente. Requisitos específicos para a operação em determinadas áreas e espaços de voo poderão ser exigidos em função das características operacionais locais. Infrações. Para os efeitos da aplicação do artigo 33 do Decreto-Lei 3.688, de 13 de outubro de 1941, entende-se como devidamente licenciado o operador que possui comprovação de cadastro de aerodesportista. Então essa lei bem antiga já dizia que o cara tem que ter uma habilitação ou possuir alguma certidão que o identifique. E no nosso caso é essa certidão de aerodesportista. Esse artigo ali de cima, o artigo 33, Lei de Contravenções Penais. Artigo 33, dirigir aeronave sem estar devidamente licenciado. Então nós temos uma licença mostrando que a gente conhece o espaço aéreo e isso mostra que a gente pode voar. Pena, prisão simples de 15 a 3 meses e multa. Tá? Então os caras vão pegar em cima disso aí se nós estivermos voando fora da nossa caixinha ou colocando em risco o sistema aéreo do Brasil. Regras do ar, IAC 112. Esse aqui já é outra documentação que nós temos que estudar para a prova. Antes nós estávamos no RBAC 103. Vamos lá. Regras do ar, que trata a IAC 112. Finalidade. Finalidade é regulamentar no Brasil as regras do ar previstas no anexo 2 da Convenção da Aviação Civil Internacional. O Brasil não está inventando nada aqui, o Brasil só segue a Convenção Internacional. Então, essas regras aqui já existem no exterior também, e eles prezam pela aplicação dessas regras para preservar a segurança do espaço aéreo. O âmbito de jurisdição é que aplica-se ao CICEAB, nós vamos ver mais na frente um videozinho sobre o CICEAB, e usuários do espaço aéreo sobre jurisdição do Brasil. Então, todo o espaço aéreo que vai até dentro do mar, a gente está sobre essas regras do ar aqui da IAC 112. Aqui tem o videozinho, mas o videozinho eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada depois, para a gente não perder muito tempo aqui, mas não deixem de olhar o vídeo que é muito interessante. A aeronave, para as regras do ar, é qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam reações do ar contra a superfície da Terra.
Na verdade, é qualquer coisa que consegue se manter e se locomover no ar, tá? A aerovia é uma área de controle ou parte dela disposta em forma de corredor. Então, acima de nós tem corredores virtuais por onde as aeronaves voam, que são determinadas aerovias. Altitude, distância vertical entre um nível, um ponto ou objeto considerado como ponto e o nível médio do mar. Ou seja, a altitude é sempre referência do nível médio do mar até um determinado ponto. Perfeito? Então, rampa norte do Minas Águias, a altitude da rampa são aproximadamente 720 metros. É desde o nível médio do mar até o topo da rampa, que são os 720. Beleza? Altitude e pressão. É a pressão atmosférica impressa em termos de altitude, que corresponde a essa pressão na atmosfera padrão. A pressão varia conforme a temperatura, então existe uma pressão atmosférica, porque quando a pressão varia, essa altura ou altitude vai variar também, e aí os aviões vão estar voando sempre no mesmo nível e evitando o risco de colisão. Para nós não faz muito sentido isso aqui, mas é importante ter o conhecimento da altitude e pressão. A altura é a distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado como ponto em uma determinada referência. Então, vamos lá. A área de pouso do Ninho das Águias até a rampa norte são aproximadamente 520 metros de desnível. Então, a altura da rampa em relação ao campo de pouso são 520 metros aproximadamente. E a altitude da rampa, que vai ser em relação ao nível do mar, são em torno de 720. Beleza? Então, a altitude sempre referente ao nível do mar e a altura de um ponto ao outro. Bom, eu estou 50 metros acima da rampa, então a minha altura em relação à rampa é de 50 metros. O ponto A é a rampa e o ponto B é a minha altura. Vamos lá. Área perigosa. São espaços aéreos de dimensões definidas, tá? Dentro do qual possam exibir em momentos específicos atividades perigosas para um voo de aeronave. Então, esse é mais um tipo de área, beleza? Área proibida, espaço área de dimensão definida, seja lateral ou vertical, sobre o território ou mar, tá? Sobre a área de terra ou mar, dentro do qual o voo de aeronave é proibido, não se pode entrar lá, ok? Vamos em frente. Área restrita, espaço área de dimensões definidas sobre o território ou mar, dentro do qual o voo de aeronaves é restringido conforme certas condições definidas. Então a SBR, SB é de Brasil, o R é de restrito, né, em inglês, é a nossa SBR. Nós temos um espaço aéreo restrito para a prática de voo livre, ok? Mas na frente a gente vai destacar um pouquinho mais. Então existe a área restrita, área proibida e área perigosa, tá? Perigo, proibido e restrito. Uso problemático de substâncias psicoativas também, isso aí os caras podem fazer bafômetro, no pouso, qualquer coisa. De uso, as substâncias psicoativas é o uso de uma ou mais substâncias psicoativas pelo qual a aviação, de modo que constitua um perigo direto ao usuário ou que põe em risco a vida ou a saúde e o bem-estar de outros, que cause grave problema ou desordem profissional, social, mental ou física. Então também nós temos que tomar cuidado que a gente está mais ou menos que nem na lei seca do trânsito, a gente também tem que estar ligado com outras substâncias em voo, que os caras podem fiscalizar isso aí. Vamos ver algumas abreviaturas que podem cair na prova, que é muito comum nos termos da aviação. A gente não precisa decorar isso aqui, a própria aviação também tem manuais que tem a descrição lá depois, a gente não é obrigado a decorar isso aqui, mas é bom a gente conhecer e volta e meia tá dando uma lida nisso aqui para não ficar em branco. ATC é um controle de tráfego aéreo, tá? Air Traffic Control. SINDACTA é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo. DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Depois é até bom vocês pegarem e dar uma anotadinha nisso aí e deixar num caderninho de lado. IAC, lembra que nós estamos lendo aqui a regra do ar IAC 112, então uma instrução do Comando da Aeronáutica. O Comando da Aeronáutica emitiu essa instrução 112 referente às regras do ar.
SRPV, Serviço Regional de Proteção ao Voo. TMA, Nova Petrópolis, aqui no das Águias, está embaixo de uma área de controle terminal do Aeroporto Salgado Filho. Então a TMA Porto Alegre é uma área de controle terminal. ANAC, vamos lá, se a gente não pode errar na prova. Agência Nacional de Aviação Civil. Ok? Aplicabilidade das regras do ar. Deixa eu só dar uma olhada no meu tempo, como é que eu estou, porque eu pretendo dividir o vídeo em algumas etapas. Vamos lá, temos tempo ainda. Aplicabilidade das regras do ar. Autoridade competente. São de competência do Diretor-Geral do Departamento do Controle do Espaço Aéreo, DCEA, o estabelecimento, modificação ou cancelamento de espaço aéreo condicionado de caráter permanente. Tá? Então o diretor pode chegar lá e modificar ou cancelar um espaço aéreo permanente, que é a nossa SBR. Tá? O estabelecimento ou modificação em caráter temporário e previamente definido de espaços aéreos condicionados que impliquem ou não em alteração nas rotas e procedimentos dos serviços de tráfego aéreo, constantes nas publicações em vigor por meio do RSPV e do SINDACTA. O que quer dizer? O cara lá pode dar um caretaço e mudar o nosso sistema aqui de espaço aéreo, que aconteceu em Sapiranga, os caras mudaram o teto lá, houve umas mudanças nas chegadas e saídas do aeroporto de Porto Alegre, os caras mudaram o espaço aéreo de Sapiranga lá. Tá? Suspensão de operação em aeródromo em virtude de condições meteorológicas, interdição, impracticabilidade de áreas de manobras através dos órgãos de ATC e fixação dos mínimos meteorológicos operacionais. Então o cara tem uma autonomia mais para mexer em aeroporto aí também, tá? Aumentar ou diminuir, por exemplo, a permissão para pousar ou decolar com condições visuais menores, aí ou até outras coisas. Operação negligente ou imprudente de aeronaves. Nenhuma aeronave será conduzida com negligência ou imprudência, de modo a pôr em perigo a vida ou a propriedade alheia. Vamos lá, seguindo com as regras do ar. Isso aqui é legal, galera. Vamos prestar atenção. Áreas proibidas e áreas restritas. Nenhuma aeronave voará em um espaço aéreo publicado devidamente como área proibida, ou ainda como área restrita, a menos que se ajuste às condições de restrição ou obtendo permissão prévia da autoridade competente. Tal voo deverá ser coordenado antecipadamente junto ao SRPV ou SINDACTA com jurisdição sobre a área. Então, para passar um avião lá, tem que passar um avião baixo dentro da SBR de Nova Petrópolis. Vamos supor que os caras teriam que pulverizar alguma lavoura, alguma coisa ali. Os caras têm que pedir autorização pro DCEA, tá? Os caras vão conversar com a diretoria do clube e vão combinar se vai ser possível o cara voar lá ou não. Provavelmente o DCEA vai forçar para que seja autorizado, mas eles vão emitir uma notificação para nós que determinado dia, determinado horário nós não vamos poder voar, tá? Mesma coisa numa área proibida. Existe uma área proibida para voo, excepcionalmente tu vai poder voar dentro daquela área proibida se for autorizado pelo órgão competente. Isso aqui cai em prova, fica atento. Direito de passagem nas regras do ar. Aproximação de frente, vindo duas aeronaves de frente, a gente sabe que ambas devem desviar para sua direita para que não haja colisão. Então, se não tiver obstáculos nas laterais, as duas desviam para sua direita. Em momento de convergência, tá? Quem tem direito de passagem? Quando duas aeronaves convergirem em níveis aproximadamente iguais, ou seja, aparentemente na mesma altura, a que tiver a outra à sua direita cederá a passagem com as seguintes exceções. Então, duas aeronaves convergindo para o mesmo ponto, a que tiver a outra aeronave à direita, tá? Cederá a passagem para essa aeronave. Perfeito? Aeronaves mais pesadas do que o ar, propulsionadas mecanicamente, isso aqui é um avião, vamos dar como exemplo, cederão passagem aos dirigíveis, planadores e balões. Tá? Os dirigíveis cederão passagem aos planadores e balões. Os planadores cederão passagem aos balões. E as aeronaves propulsionadas mecanicamente cederão passagem àquelas que venham rebocando aeronaves ou objetos. O que é isso aqui? Quem tem mais manobrabilidade cede passagem para quem tem menos, seja manobrabilidade ou propulsão. Então, nós, asa delta e parapente,
Teoricamente, nós temos que dar direito de passagem a um balão, que o cara só tem controle de subida e descida. Nós ainda conseguimos ir para os lados, o balão já não consegue fazer isso. Já um planador, ele vai dar prioridade de passagem para nós. Ele tem mais planeio, ele tem maior velocidade. E um avião vai dar direito de passagem para todo mundo, perfeito? O avião só não vai dar direito de passagem, perdão, o avião só vai ter preferência de passagem, por exemplo, se ele estiver rebocando um planador ou uma faixa, por exemplo, rebocando outro objeto. Luzes a serem exibidas pelas aeronaves. Entre o pôr e o nascer do Sol, ou em qualquer outro período julgado necessário, todas as aeronaves em voo deverão exibir luzes anti-colisão, cujo objetivo será de chamar a atenção para a aeronave, e luzes de navegação, cujo objetivo será de indicar a trajetória relativa da aeronave aos observadores, e não serão exibidas outras luzes, caso essas possam ser confundidas com as luzes de navegação. Então, nós não temos iluminação nas nossas aeronaves, seja a luz de anticolisão ou de navegação. Por isso que nós não podemos voar de noite e ponto. Por isso que a gente só deve voar em condição visual durante o dia, tá? A anticolisão é a luz aquela vermelha que fica piscando no avião, ou branca também, que é chamada strobo light, que é para chamar atenção. E as luzes da navegação é a luz vermelha que está na asa esquerda e a luz verde ou azul que está na asa direita. Então, se um avião está indo ou está vindo, tu sabe que a lâmpada vermelha é da esquerda e a azul é da direita. Obviamente, se o avião estiver vindo contra você, a luz vermelha vai estar à tua direita. Tu sabe que o avião está vindo em sua direção. Vamos lá, IAC 138, espaço aéreo condicionado. Isso aqui é bem importante, isso aqui vai pegar um pouquinho da nossa SBR ali, vamos ficar ligado. Finalidade, apresenta instrução, então IAC é uma instrução, tá? Tem por finalidade regular o cadastramento, recadastramento, divulgação, ativação e cancelamento, bem como o gerenciamento e uso do espaço aéreo condicionado. Então, essa IAC vai tratar de toda a regulamentação para se definir um espaço aéreo condicionado, perfeito? Vamos lá, logo na frente a gente vai explicar, vai ficar um pouquinho mais claro o que é o espaço aéreo condicionado. As disposições contidas nessa instrução, de observância obrigatória, aplicam-se a organizações e pessoas físicas ou jurídicas envolvidas direta ou indiretamente com o cadastramento, recadastramento, divulgação, ativação, cancelamento, gerenciamento e uso do espaço aéreo condicionado. Então a gente tem que ter conhecimento desse documento porque a gente utiliza o espaço aéreo condicionado. Definições de áreas proibidas e restritas. Então, o que é? Existe um espaço aéreo condicionado a uma determinada situação. Ela pode ser proibida ou restrita, ok? É um espaço aéreo condicionado a não se voar se for proibido e restrito é condicionado a uma determinada operação se for restrita. Nenhuma aeronave voará em um espaço aéreo publicado devidamente como proibida, ou ainda como área restrita, a menos que se ajuste às condições de restrição ou obtenha permissão da autoridade competente. Aqui se repete o texto anteriormente já lido num outro documento. Então ele se torna repetitivo, mas ele é incisivo, ok? Então a gente só vai poder voar numa determinada área proibida se a gente tiver autorização para isso. Área perigosa, espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território, pode ser terra ou mar, dentro do qual possa existir em momentos específicos atividades perigosas para o voo de aeronaves. Então existem determinadas áreas lá que existe treinamento da aeronave, tá? Ela é uma área perigosa. Geralmente ela pode ser enquadrada como restrita. Geralmente a perigosa é mais como é que eu vou usar um exemplo? Polo petroquímico, essas coisas assim. Área proibida é uma penitenciária. Não se passa lá porque se passar lá provavelmente vão estar querendo fazer alguma coisa para os detentos. Então só vai quando tiver uma rebelião num presídio, por exemplo, a polícia militar vai entrar em contato com o Departamento de Espaço Aéreo, vai pedir autorização para entrar na área da penitenciária se for necessário prestar um apoio aéreo. Tá? Então sempre tem que ter autorização. A área perigosa a gente já definiu e a área proibida é a área também definida dentro do qual o voo será proibido. Área restrita, aqui enquadra-se nós, tá? Espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território ou mar,
dentro do qual o voo de aeronaves é restringido conforme certas condições definidas. Nós estamos voando num espaço aéreo condicionado, que é uma área restrita ao voo livre. Sigla do espaço aéreo condicionado, EAC. Se aparecer a sigla EAC, é espaço aéreo condicionado. A ativação do espaço aéreo condicionado é a expressão que significa o início da operação de determinado espaço aéreo condicionado. O espaço aéreo condicionado no Brasil é designado pela sigla SB, South America Brasil, designador específico de localidades brasileiras, seguida das letras R de restrito, D de dangerous, perigoso, e P prohibited ou proibido. Então vem do inglês, a gente tem que tomar muito cuidado com o dangerous, do perigoso, e o proibido do P, tá? Então vamos ficar atento a isso aí. SBR, a área restrita é aquela que se delimita o espaço aéreo de dimensões definidas, laterais e verticais, para os lados e para cima, dentro do qual o voo só poderá ser realizado sob condições pré-estabelecidas. Então, uma área restrita para o voo livre, ela é para o voo livre, não tem avião para passear ali, não tem salto de paraquedas, não tem outra atividade. Tá? Se tiver que ter alguma outra atividade, tem que ser coordenado isso aí com os responsáveis. SBD, dangerous, perigoso, é aquela dentro do qual existem riscos potenciais ou atuais para a navegação aérea. E o proibido é a na qual o voo não pode ser realizado. Lembrando que, exceto se tiver autorização da autoridade competente. Perfeito? Pessoal, eu vou interromper aqui o vídeo, tá? Fazer em 2 etapas para o vídeo não ficar muito grande no YouTube e o YouTube também não cortar nós aí, senão fica complicado depois. Então a gente já volta com o próximo, com a sequência do trabalho.